Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem transformado a vida de muitas famílias: a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA. Você já ouviu falar, mas ainda tem dúvidas sobre o que é, como funciona e por que é tão comentada, principalmente no contexto do autismo. Então, você está no lugar certo. Nos próximos minutos, vamos desvendar, passo a passo e de um jeito bem simples, os segredos por trás dessa ciência. Nossa missão é que, ao final deste vídeo, você entenda de verdade o que é ABA e como ela pode fazer a diferença. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento? Então, já deixa seu like e vem comigo. Para começar, o que exatamente é ABA? Muita gente pensa que é só um método para crianças autistas, mas é muito mais do que isso. ABA, ou Análise do Comportamento Aplicada, é uma ciência baseada em décadas de pesquisa que estuda o comportamento humano. O objetivo principal é entender por que nos comportamos de determinada maneira e, a partir daí, usar esse conhecimento para promover mudanças positivas. Em outras palavras, a ABA nos ajuda a ensinar novas habilidades importantes e a reduzir comportamentos que podem ser desafiadores ou prejudiciais. Tudo isso de forma sistemática e mensurável. Pense nela como uma caixa de ferramentas cheia de estratégias comprovadas para promover o aprendizado e a independência. A base da ABA está em um conceito bem simples, conhecido como o ABC do comportamento. Não tem a ver com o alfabeto. É um acrônimo para antecedente, comportamento e consequência. Vamos entender cada um. O antecedente é tudo o que acontece logo antes do comportamento. Pode ser uma instrução, um objeto, um som, ou até mesmo um sentimento. O comportamento é a ação em si, aquilo que a pessoa faz ou diz. E a consequência é o que acontece imediatamente depois do comportamento. É a consequência que vai determinar se esse comportamento tem mais ou menos chance de acontecer de novo no futuro. Entender essa relação de três termos é a chave para analisar e modificar comportamentos de forma eficaz. Vamos a um exemplo prático para deixar tudo mais claro. Imagine que uma criança, vamos chamá-la de Léo, está na sala e vê um biscoito no alto do armário. Esse é o antecedente. O comportamento de Léo é apontar para o biscoito e dizer: biscoito. A consequência é que a mãe de Léo pega o biscoito e entrega para ele. O que acontece aqui? Ao receber o biscoito, Léo teve seu comportamento de comunicação reforçado. Isso aumenta a probabilidade de que, no futuro, quando ele quiser algo que não alcança, ele use a comunicação verbal em vez de, por exemplo, chorar ou tentar subir na cadeira de forma perigosa. A ABA utiliza esse princípio básico para ensinar desde habilidades de comunicação até cuidados pessoais e interações sociais. Agora, uma dúvida comum. A ABA serve apenas para o transtorno do espectro autista, o TA? A resposta é não. Embora a ABA seja mais conhecida por sua eficácia comprovada em intervenções para pessoas com autismo, seus princípios são universais e podem ser aplicados em diversas áreas. Por exemplo, na educação, para criar estratégias de ensino mais eficientes; nas empresas, para melhorar a produtividade e a segurança no trabalho; e até mesmo na nossa vida pessoal, para criar novos hábitos saudáveis, como fazer exercícios ou estudar com mais frequência. A beleza da ABA está na sua flexibilidade e na sua base científica, que permite adaptá-la para diferentes pessoas e objetivos. Mas como funciona uma intervenção ABA na prática, especialmente no contexto do autismo? Tudo começa com uma avaliação detalhada. Um analista do comportamento qualificado vai observar a criança, conversar com os pais e cuidadores, e aplicar testes para entender quais são as habilidades que a criança já tem e quais precisam ser desenvolvidas. Com base nessa avaliação, é criado um plano de ensino individualizado, o PEI. Esse plano é totalmente personalizado, focando nas necessidades específicas daquela criança,
seja na comunicação, na socialização, na autonomia ou na redução de comportamentos desafiadores. É um plano feito sob medida. Uma vez que o plano está pronto, as sessões de terapia começam. E aqui é importante desmistificar uma coisa. Terapia ABA não é só sentar numa mesinha e repetir tarefas. As sessões devem ser divertidas, motivadoras e, sempre que possível, acontecer no ambiente natural da criança, como em casa, na escola ou no parquinho. Os terapeutas usam técnicas como o reforço positivo, que já mencionamos, para motivar a criança. Se a criança completa uma tarefa, ela pode ganhar um elogio, um brinquedo ou alguns minutos de uma atividade que ela adore. O objetivo é associar o aprendizado a algo positivo e prazeroso. Outra técnica muito usada é a tentativa discreta. Nela, uma habilidade complexa é dividida em pequenos passos. Por exemplo, para ensinar a escovar os dentes, o terapeuta pode começar ensinando apenas a pegar a escova, depois a colocar a pasta, e assim por diante, um passo de cada vez. Cada passo ensinado é uma tentativa, e o terapeuta oferece ajuda, que vai sendo retirada aos poucos, conforme a criança ganha independência. Essa abordagem, passo a passo, garante que a criança não se sinta sobrecarregada e consiga experimentar o sucesso em cada etapa do processo. E como saber se a terapia está funcionando? Esse é um dos grandes diferenciais da ABA: a coleta e análise de dados. Durante todas as sessões, o terapeuta registra de forma objetiva o progresso da criança. Quantas vezes ela acertou uma tarefa? Precisou de ajuda? O comportamento desafiador diminuiu? Todos esses dados são transformados em gráficos e analisados constantemente. Isso permite que o analista do comportamento veja exatamente o que está funcionando e o que precisa ser ajustado no plano de ensino. A ABA não se baseia em achismos, mas sim em evidências concretas. Essa abordagem científica garante que a intervenção seja sempre a mais eficaz possível para aquela criança. É fundamental falar sobre a importância da participação da família. O sucesso da terapia ABA não depende apenas do terapeuta. O envolvimento dos pais e cuidadores é crucial. Os analistas do comportamento trabalham em estreita colaboração com a família, ensinando estratégias para que eles possam continuar a promover o desenvolvimento da criança no dia a dia. Afinal, a criança passa a maior parte do tempo com a família, e é nesse ambiente que as habilidades aprendidas na terapia precisam ser praticadas e generalizadas. Quando todos trabalham juntos, os resultados são muito mais rápidos e duradouros. A família é parte essencial da equipe. Para finalizar, é importante ressaltar que a ABA moderna é centrada na criança, ética e focada em sua felicidade e qualidade de vida. O objetivo não é normalizar ninguém, mas sim dar às pessoas as ferramentas de que precisam para serem mais independentes, se comunicarem melhor e terem acesso a mais oportunidades na vida. Uma boa terapia ABA respeita a individualidade, valoriza os interesses da criança e busca sempre o seu bem-estar. Ufa! Quanta informação! Espero que este passo a passo tenha ajudado a clarear o que é a análise do comportamento aplicada. Recapitulando, ABA é uma ciência que usa princípios de aprendizado para ensinar habilidades importantes e promover mudanças positivas, com base na análise do ABC do comportamento. É uma abordagem individualizada, baseada em dados e que envolve toda a família. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre ABA e outros temas relacionados ao desenvolvimento infantil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!